Olá pessoal, estamos de volta aqui com uma questão sobre funções caída no magistério Duque de Caxias, tá? Essa questão, ela tem uma solução que eu acho que é interessante, que é a seguinte. Ela é meio que conceitual, né? É você entender que se um ponto xy pertence a uma função f, isso quer dizer que o ponto yx pertence a f menos 1, tá? Pertence à função inversa. Bom, isso é interessante por quê? Porque ele fala na interseção dos gráficos f menos 1 de x e g menos 1 de x. Esse ponto, digamos que é ponto de interseção, ele é o mesmo. Olha, então isso quer dizer o seguinte, pô. Se f menos 1 de x é AB, é porque o ponto BA pertence à função f. E aí eu não preciso achar a inversa. Eu sei que se eu substituir x por b, eu vou ter 2b menos 3 igual a quem? Igual a A. Eu evito de calcular a função inversa. E g menos 1 de x é o mesmo ponto. Porque é o ponto de interseção. Então, se ele pertence a g, o que vai acontecer? Para x igual a b, você vai ter menos b mais 4 igual a A. Tá? E aí, dessas duas equações, você resolve a tua questão. Fica 2b menos 3 igual a menos b mais 4. Então você vai ter o ponto 3b igual a 7, b igual a 7 terços. Tá? Se b é igual a 7 terços, o A é 4 menos 7 terços. O A vai ser 5 terços. Então esse ponto, como a abscissa é positiva e a ordenada é positiva, ele só pode pertencer ao primeiro o quê? Ao primeiro quadrante. Hã? Então, isso seria uma solução, né? Que te evitaria de achar a função o quê? A função inversa. Aplicando só o conceito, né, de que um ponto xy, quando ele pertence a uma função f, o ponto yx vai pertencer à inversa dela, tá? E aí, é que eu já falei, evita de você achar o quê? A função inversa, tá? Bom, vamos ver da outra maneira como é que ficaria, né? Se eu não percebesse isso, não tem problema, acha as inversas. Olha, como é que se acha a inversa da f? Troca o que é x por y. Então, y vai virar x. X e x vira y. X igual a 2y menos 3. E daí sai uma equação daqui, ó. X menos 2y igual a menos 3. Agora acha a inversa da g. Y igual a menos x mais 4. Logo, trocando eu vou ter x igual a menos y mais 4. Quando a gente quer a inversa de uma função, a gente troca o y pelo x e vice-versa. Então tá aqui, ó. X
mais y igual a 4. Multiplicando por menos 1 de cima, você vai ter menos x mais 2y igual a 3. E a de baixo, x mais y igual a 4. Vamos caminhar para o mesmo lugar. Somando 3y igual a 7, y igual a 7 terços. E o x então vai ser 4 menos 7 terços. 12 menos 5, menos 7, 5. 5 terços. Esse ponto é um ponto do primeiro quê? Do primeiro quadrante. Da mesma coisa, só que aqui você tem que ter um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que achar a função inversa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido as duas soluções, né? De um caminho ou do outro, nós chegamos lá. Decida o que você acha melhor. Eu acho que aquele conceito anterior ele é muito importante. Se um ponto XY pertence a f, o ponto YX tem que pertencer à função inversa. Bom? Um abraço, gente. Até a próxima.